Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Lilian Souza. É, Hoje a intenção aqui nessa comunidade Quatro Patas, que já vem dizendo, né, sobre os nossos pets, principalmente sobre o cachorro, tá? Então a gente vai estar falando um pouco das experiências que nós temos com esse animal domesticado, né? Que ele já vem lá desde a antiguidade até a atualidade. Mas primeiro eu quero estar falando com vocês sobre a minha formação. Eu sou formada em História, sou historiadora, também sou pedagoga, sou professora, trabalho na rede municipal de ensino e tenho uma paixão que é pet, principalmente o cachorro, que eu tenho mais afinidade com esse tipo de animal. Tenho 6, 4 machos e 2 fêmeas, a Mel, a Meg, o Renê, o Beethoven, o Benjamin e o Joaquim. Então esses animais foram todos adotados. A Mel, ela é uma Shih Tzu, tem os 3 caramelos e por último agora vieram o Benja e o Joaquim, que eles são uma mistura de raça não definida com Shih Tzu. A mãe é Shih Tzu. E eu acabei que adotando eles. Eu chamo eles de bebezão. Ele está com 1 ano. A Mel esse ano vai completar 6 anos, que é a Shih Tzu. Os 3 caramelos, eles têm 2 anos. Esse ano eles completam 3 já. Então, assim, a Mel, ela é a irmã mais velha. Então, assim, a experiência que eu tenho com animais já é desde a infância. Sempre em casa nós tivemos pets. Gato, passarinho, cachorro, tartaruga. Também tínhamos uma galizezinha, que eu me lembro que nós morávamos no interior e meu irmão nasceu, acabou crescendo e o berço continuou lá no quarto. E essa galizezinha, quando ela queria botar o ovinho dela, ela subia lá no berço e botava o ovinho dela. Então, assim, foram diversos pets que passaram pela minha vida, pela nossa família. Então, assim, ao longo do tempo, o meu primeiro cachorro, ele chamava Bidu. E ele assim, eu não me lembro a quantidade de tempo que ele ficou com a gente em casa, porque eu era criança ainda, mas assim, a primeira experiência com o cachorro foi com ele. Daí depois, mais já adulta, eu adotei mais uma que chamava Vivi. Depois veio a nossa Poodle, e que essas duas era a Nina, né? A Poodle ela se chamava Nina, e a Nina e a Vivi, elas viveram comigo 19 anos. Elas ficaram idosas, aí sofreram, né? Eu não tinha muito a noção, assim, a experiência da importância da castração do animal, que poderia prevenir as doenças.
Mas enfim, ainda viveram 19 anos. Então, assim, foi muito difícil para mim perder as duas. A Vivi, eu peguei ela com 40 dias. A Nina, eu peguei da rua, adotei ela já não sabia mais a idade, assim. A veterinária passou mais ou menos para mim a idade dela quando ela chegou em casa. Então, a partir disso, eu fui fazendo uma contagem de tempo. E a partir de toda essa experiência, daí veio a morte, né? As duas vieram a falecer. Eu sofri demais, fiquei um período de mais ou menos uns 15, 16 anos sem animais em casa, porque eu lembrava todos os dias, eu acabava lembrando delas. E daí eu não me sentia preparada para ter novamente um animal em casa. Para vocês terem uma ideia, eu ouvia os passos da Vivi dentro de casa, andando atrás de mim. Então, assim, por um longo tempo, ainda a presença delas estava comigo. Bom, enfim, é muito bom essa relação com o cachorro. O cachorro, ele lê o pensamento da gente. Eu sei porque quando eu chego do trabalho em casa, o dia que eu normalmente eu saio, né, com eles quase todos os dias. Eu vou fazer a caminhada, é a primeira coisa que eu faço na hora que eu chego em casa. E eles já sabem a hora que eu tô já pensando em sair dar a nossa voltinha. O único dia que eles sabem que eu não vou passear com eles é o dia que chove. O dia que chove, parece que eles já entendem que esse dia não é o dia que nós vamos sair. Mas, às vezes acontece de chegar muito tarde em casa, ter outros compromissos, porque eu também sou tutora de uma universidade, e eu tenho o dia que eu tenho a aula, mas geralmente eu saio com eles rapidinho, mas tem dia que eu tô muito cansada, ou não tô bem de saúde, aí eu acabo que pensando comigo, hoje eu não vou sair com eles. Então parece que eles entendem e ficam na deles. E quando eles sabem que eu vou passear com eles lêem na hora o pensamento, ele já fica tudo efervescente, porque sabe que chegou o momento do nosso passeio. Bom, mas o que eu quero falar também com vocês aqui hoje, né? Falei um pouquinho aí, fiz um resumão da minha relação com o cachorro, com o pet. Eu queria apresentar para vocês, falar um pouquinho do meu trabalho. Eu tenho assim alguns capítulos de livros, assim 2 livros eu publiquei capítulos de livros na área da educação, na área da formação de professores. A minha pesquisa um pouco falando sobre a linguagem, de como trabalhar, né, com uma criança. E depois de um tempo, publiquei um outro livro, que na verdade é uma biografia de uma professora aposentada. Ela foi minha professora na universidade. E quando eu fui fazer o mestrado, eu quis entender, me aprofundar de como nos tornamos professores. Aí eu fui buscar na história de vida de uma professora. Bom, então assim, esses trabalhos são voltados para a educação, para a formação do professor. Mas com a convivência com os meus animais, com outros animais, que aí eu tenho amigos que acabam me ligando, às vezes, querendo uma ajuda, perguntando o que aconteceu. Outro dia, por exemplo, uma estagiária lá da minha escola chegou à noite em casa, um escorpião picou o animal dela.
Então, assim, ela se desesperou que não sabia o que fazer, qual caminho ir para salvar o bichinho dela. Bom, enfim, né, o importante é procurar o veterinário, que é ele quem tem esse conhecimento, essa formação para dar o atendimento e instruir ela. Aí eu resolvi no ano passado, no ano de 2024, começo de 2024, finalzinho de 2023, eu comecei a escrever umas histórias. Voltado para a literatura infantil, já que eu trabalho com criança, trabalho, né, com os pequenininhos, e eles gostam muito de história. Aí eu pensei, por que não criar uns e-books, fazer umas histórias imaginárias. Aí eu fui e escrevi o primeiro e-book, que ele se chama Os Aventureiros de Quatro Patas, A Terra dos Ossos Dourados e a Busca pela Harmonia. Esse e-book, ele fala um pouco eu vou fazer um resumo aqui também para vocês, tá? Depois a gente vai falar mais detalhadamente cada um deles. Então esse aqui seria uma história mais épica, imaginária. Eles viajam, eles são aventureiros, e eles vão em busca, né, da harmonia. E ao longo do caminho eles vão encontrando outros animais, e mais as aventuras. E eu falei, por que não publicar? Então daí eu conheci a Hotmart e resolvi então criar o e-book e postar para venda. O outro livro, ele vem falar um pouquinho, também Os Aventureiros de Quatro Patas, tá? E ele vem falar o quê? Sobre o Natal. Ele vem falar sobre o Natal. Que é o quê? Eles vão passar por situações que eles vão ter que conduzir nesse vilarejo, vamos dizer assim, que ali estão todos se programando para o Natal, enfeitando a cidade, preparando os doces. E esses quatro patas vêm para quê? Vêm para uma missão de Natal. Então o nome desse e-book também, que é um e-book, ele fala Os Aventureiros de Quatro Patas em uma missão de Natal. Então, conforme as pessoas daquele vilarejo vão organizando a árvore, vão fazendo as comidas típicas de Natal, começa a acontecer algo estranho naquele vilarejo. Começa a sumir enfeites de Natal. Aí surge os quatro patas, que vão tentar desvendar o mistério, quem que está roubando os enfeites de Natal. Então, assim, é uma aventura emocionante, vocês vão gostar muito, que depois eu vou detalhar mais cada um deles para vocês, no próximo encontro, vamos dizer assim. Depois desse e-book, desses dois e-books, né, A Terra dos Ossos Dourados e essa missão de Natal, eu vim
com outro pensamento. Eu vim com outro pensamento. Esse outro é um livro, tá? É um livro físico. Também está sendo divulgado pela Hotmart e por outra editora, tá? A Wicled, que produz daí em parceria com a Hotmart o livro físico. Então, esse livro ele tem o tema Companheiros de Jornada, a relevância do cachorro na vida humana. Então, esse livro já é um livro mais que ele vem fazendo uma gênese, tá? Ele começa lá na antiguidade, passa pela Idade Média, passa pela modernidade, até chegar hoje, no período contemporâneo, tá? Então ele vem tratando dessa relação do homem e do cachorro, tá? Os três trabalhos, né, os três livros aí, eles falam de cachorro. Pode surgir um outro tipo de pet, mas ele é voltado para o cachorro, tá? Então, assim, são 3 livros, na verdade, 2 e-books e um livro físico, que fala sobre os animais. E eu espero que vocês curtam, gostem e me falem, me dêem um retorno do que vocês acharam dessas histórias, dessas aventuras, tá? Então, assim, vamos marcar um outro encontro, num outro momento, e vamos estar falando um pouco mais de cada um desses trabalhos, né, dessa literatura infantil ou adolescente. Na verdade, assim, é para todas as idades. E aí, depois vamos começar a falar um pouquinho do animal em si, da nossa convivência, das nossas experiências. Vamos trocar experiências sobre animais no dia a dia, na nossa convivência, principalmente do cachorro. Mas vamos falar aí, se alguém tem experiência com outro tipo de pet, também vamos estar discutindo e trocando essas experiências, tá? Eu desejo a vocês uma excelente noite. Obrigado por essa parceria, vamos dizer assim, por essa troca de experiência. Até mais!